Pinheiral, 29 de novembro de 2021, 66ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordace Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 65ª sessão ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao seu secretário que lê o expediente. Projeto de lei número 76, de 28 de novembro de 2021. Ementa. Declara de utilidade pública municipal o Centro Espírita Pai Cipriano de Angola, São Lázaro e São Bartolomeu. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo a apreciação desta colenda Casa Legislativa, o projeto de lei que declara de utilidade pública o Centro Espírita Pai Cipriano de Angola, São Lázaro e São Bartolomeu, fundado no ano de 1970 pela senhora Natalina Benício, como zeladora do culto, e seu irmão João Benício, presidente Eugan da Casa. Foi instituída em setembro de 2006 uma nova diretoria composta pelo senhor Leonildo José Neves, que era o presidente, a senhora Natalina Benício, eleita como zeladora, senhora Luciene Aparecida Neves, mãe pequena, o senhor Emerson Pinto da Silva, vice-presidente. A partir desta data, o centro passou a funcionar sem fins lucrativos, prestando aos seus associados e ademais necessitados, de uma forma geral, sem distinção de raça, cor e nacionalidade, fazendo caridades através das campanhas e doações. O Centro Espírita Pai Cipriano também organiza dança afroculinária, corte e costura, alfabetização e promove eventos sociais. Em junho de 2011, após reunião da comissão e diretoria executiva, ficou decidido que a nova administração do centro ficaria como presidente, o senhor Leonildo José Neves, vice-presidente, o senhor Emerson Pinto da Silva, e a senhora Luciene Aparecida Neves passou a ocupar o cargo de zeladora e herdeira da casa. Senhora Rosemary Leiliane, secretária, e a senhora Thaís Neves de Souza como tesoureira. Diante do exposto, solicito a apreciação do incluso projeto de lei, certo que após o trâmite regular, será ao final deliberado e aprovado. Vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Indicação 296 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Sergino Cabral, vereadores com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indicam ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, seja promovida a poda dos galhos das árvores situada na extensão da rua Antônio Francisco Rodrigues, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na reivindicação dos moradores da rua Francisco Rodrigues, no bairro Centro. Ainda neste ano, o vereador Mário Arthur Franco Garcia promoveu, através da indicação 204/2021, o pedido da poda de uma árvore específica da região. Todavia, passado alguns meses, entende-se acerca da necessidade que o referido serviço seja estendido às demais árvores da rua, considerando os danos que a falta de manutenção tende a acarretar. Assim, solicitamos, junto ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a realização deste importante trabalho a fim de trazer mais segurança e limpeza à aludida região, protegendo os moradores da exposição e eventuais incidentes. Sala de sessões, 29 de novembro de 2021, vereadores Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Sergino Cabral. Indicação 297 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso e Marco Antônio Pereira, vereadores com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indicam ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que seja determinado o cancelamento das festividades do Carnaval no município de Pinheiral no ano de 2022.
Justificativa. Na presente solicitação, é preciso ressaltar que a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Muitos perderam pessoas, amigos e familiares queridos. Tivemos mais de 70 mortes em Pinheiral e é preciso seguir todas as orientações, especialmente evitar aglomerações, destacando que várias cidades já anunciaram o cancelamento de suas festividades carnavalescas, que corroboram para que munícipes de várias cidades venham para Pinheiral para curtir o carnaval. Apesar do avanço da vacinação contra o Covid-19 em Pinheiral e em todo o país, e a redução dos níveis de internação e morte pela doença, pensamos que a suspensão dessa festa em nosso município leva em consideração vários aspectos. Um deles é o impacto que poderíamos ter após a realização desse evento, uma vez que muitas pessoas acabam promovendo aglomerações. Portanto, a prudência deverá prevalecer e o Carnaval de 2022 ser cancelado. Solicita-se ainda que o dinheiro que seria investido nas festividades seja repassado para a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral. Na função de vereadores e parlamentar, José Augusto dos Santos Cardoso, e também como presidente da Comissão de Cultura na Câmara Municipal de Vereadores, observa-se que, embora o Carnaval seja uma festa cultural e importante economicamente para a nossa cidade, além da manifestação cultural e diversão dos foliões, é um evento que tem grandes concentrações de pessoas, motivo que manifesta através da presente o desejo por seu cancelamento, evitando uma possível disseminação do vírus. Estamos passando pela maior pandemia da história e os órgãos e autoridades de saúde apontam que ainda estamos no enfrentamento do Covid-19 no próximo ano, mesmo com grande parte das pessoas vacinadas. Cumpre salientar que o Carnaval de Pinheiral sempre teve um número expressivo de participantes, não sendo possível manter o distanciamento social, o que pode facilitar o contágio do Covid-19 entre os participantes. Todavia, o momento ainda exige muitas precauções para evitar uma nova onda do coronavírus, tendo em vista os casos alarmantes de contágio atualmente na Europa, Ásia e África, motivo que requer uma atenção especial do poder público para que uma nova onda da doença não seja patrocinada pelas comemorações. Devemos continuar nos protegendo, seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, com o uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel. Sala de sessões, 29 de novembro de 2021, vereadores José Augusto dos Santos Cardoso e Marco Antônio Pereira. Requerimento 84/2021. Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Sergino Cabral, vereadores com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requerem à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa light, serviço de eletricidade anônimo, requerendo que seja realizado com urgência o serviço da poda dos galhos de árvores emaranhados na rede de alta tensão da rua Antônio Francisco Rodrigues, na altura do número 62, no bairro Centro. Justificativa. A presente proposição visa atender o grave problema enfrentado pelos moradores da rua Antônio Francisco Rodrigues, localizada no bairro Centro. Na localidade, são identificadas árvores que, pelo crescimento desordenado, acabaram com seus galhos emaranhados na rede de alta tensão. Tal situação tem desencadeado enorme transtorno na população local, especialmente nos dias de chuva. Por esta razão, e considerando que o manuseio em fios de alta tensão requer habilidade e equipamentos adequados, requer-se, pelo presente, que a concessionária responsável promova com urgência a poda necessária, a fim de conferir segurança à nossa população e evitar que o serviço seja interrompido, além de outros danos que comprometam a segurança da nossa população. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de novembro de 2021, vereadores Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Sergino Cabral. Em discussão, o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, vereadora Karina. Boa noite aos amigos que se fazem presente aqui no plenário e ao público que nos assiste em suas casas. Esse requerimento que nós fizemos juntos, eu e o meu amigo vereador Demóstenes, vai de encontro com a necessidade do pessoal daquela rua ali, porque ali eles tinham 3 árvores
em situação de risco de queda. 2 delas já caíram. Uma num temporal que teve na cidade, um eucalipto que caiu ali, por sorte não pegou a rede de alta tensão e não atingiu ninguém. Uma outra, um carro deu uma esbarrada, ela caiu e graças a Deus também não atingiu nenhum morador, nenhum munícipe, nenhuma pessoa que estivesse passando na hora ali. Essa terceira agora que a gente está pedindo, a família, tem uma família que mora ali próximo ali, que já está com um pedido de poda na prefeitura desde 2020. Ano que vem completa 2 anos. Então a gente precisa da atenção da Light para dar um suporte para a prefeitura, porque os galhos estão emaranhados nos fios de alta tensão, então a prefeitura por si própria não consegue fazer esse trabalho. Então, meu amigo, eu agradeço a oportunidade de você ter deixado a gente, você ter me deixado escrever esse requerimento junto com você, e não vamos deixar ficar só no papel, que nós vamos cobrar da Light agora para que seja feito esse serviço lá. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, todos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Na verdade, nós fizemos uma indicação e um requerimento. Essa indicação ela vem reiterando uma indicação do vereador Mário Arthur, tendo em vista que na localidade existem árvores que a gente acredita que seja de competência da prefeitura, né, por não estar próximo a fiação nenhum, mas que causam danos à população caso de chuva temporal, se elas vierem cair. E essa outra, como o nobre vereador falou, ela cresceu muito e o raio de ação dela, se cair, é no fio de alta tensão, né? Então, precisa de pessoas realmente que sejam qualificadas, né, para poder exercer esse serviço. Também, essas árvores também, elas acabam atingindo a parte de cima da rua, da Helena Correia de Miranda. Então, no caso, a gente realizaria 2 serviços de uma vez só, tanto essa rua, como está sendo solicitado no requerimento e indicação, como na Helena Correia de Miranda. Então, dessa forma, eu peço aí a aprovação aí dos nobres vereadores para que a gente possa ajudar a população local. Obrigado, boa noite. Continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o pequeno expediente. Eu convido o Cardoso José Augusto dos Santos para que faça uso da palavra por 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem, demais colegas vereadores, vereadora Karina Valim, público que nos assiste pelo Facebook, aqui presente na Câmara. Senhor presidente, o assunto é polêmico e, como presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, eu não poderia ficar omisso. Dentre os assuntos mais comentados no momento, em todo o país, é a realização do Carnaval. Sabemos que é o início de uma nova onda na Europa, na Ásia, na África. As organizações de todos os segmentos da saúde, além da OMS, ainda aponta que nós estamos enfrentando uma pandemia no início do ano que vem. Pinheiral é uma cidade onde o carnaval há sempre um número expressivo de pessoas, pela localidade, pela logística e pela forma acolhedora que a nossa cidade também recebe as pessoas. Sabemos da importância economicamente que é o carnaval para a cidade, a importância também do momento difícil que nós estamos enfrentando da pandemia, para a diversão dos foliões, mas eu acredito, senhor presidente, que nesse momento a melhor medida é a prudência. Eu acho que o bom senso deve prevalecer. Agradeço Vossa Excelência por assinar essa indicação, juntamente solicitando ao prefeito Edinardo Barbosa o cancelamento do Carnaval de Pinheiral. Todos nós estamos muito doloridos com as perdas que tivemos em nossa cidade. Mais de 70 pessoas que foram levadas por esse vírus maldito. E nós não podemos ser atores que ficarão omissos, principalmente no patrocínio de uma nova onda de Covid na cidade de Pinheiral. Então, baseado nos relatos dos especialistas da área de saúde, eu como presidente da Comissão de Cultura, juntamente com o vereador presidente dessa casa, vereador Marquito, solicitamos ao prefeito Edinardo Barbosa o cancelamento
do Carnaval do ano de 2022. E que o dinheiro investido, o planejamento, seja imediatamente transferido para a Secretaria de Saúde. Eu sei que é uma situação difícil das pessoas se posicionarem, mas eu nunca fui de ficar em cima do muro. Então, o motivo esse pelo qual a gente apresenta essa indicação solicitando o cancelamento, o bom senso ao prefeito Edinardo Barbosa, à Secretaria de Cultura do município, e eu acho que o momento agora é a gente nos prevenir, continuar com distanciamento social. Eu sei que em vários fatores já a população já começou a aglomerar, os bares funcionando a pleno vapor, mas eu acho que as pessoas deveriam ter uma conscientização muito grande, principalmente com o uso de máscara, álcool em gel, esse distanciamento, porque as pessoas que perderam seus entes queridos sabem a dor. E nós, aqui nessa casa, com certeza, sofremos muito por entes queridos, por amigos, pela doença que entrou sorrateiramente na nossa família e fez um desastre psicológico, um desastre que a gente vai levar para toda a vida. Então, eu acho que o momento agora é de prudência, o momento é de atenção e, acima de tudo, juntamente termos o bom senso e cancelar o Carnaval de Pinheiral no ano de 2022. Era isso que eu gostaria de colocar e me posicionar contrário às festividades, tendo em vista que várias cidades já cancelaram o Carnaval. Então, é um motivo também que eu acho que a gente deve ter um respeito muito grande. Eu sei que é uma medida impopular, né, quando você se posiciona, mas essa medida com certeza é na prevenção de salvar vidas e garantir com certeza uma segurança, uma tranquilidade para a nossa população, para a gente tão logo superar esses desafios e adversidades que vêm pela frente, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, público presente. Quero aqui também agradecer o Cardoso Gugu, que essa indicação fizemos juntos, e é um meio de prevenir. Já está rolando um boato que, às vezes, até suspeita dessa novo vírus que está chegando aí. Tomara que isso seja mentira, e a gente tem que prevenir porque só sabe quem perdeu alguns parentes, antes queridos aí, que sabe qual é a dor. E foi muita perda, um ano de muito sofrimento. Então, acho que é até uma forma da gente respeitar aquelas pessoas que perderam alguém da família. Então, não por nada por religião, nós somos políticos aqui, nós somos pessoas públicas, então nós aceitamos a diversão, nós não fazemos diferença de religião, mas dessa forma foi por causa dessa pandemia que nós passamos aí, ainda está passando, que acho que não acabou ainda, tem pessoas que estão perdendo vida por causa dessa Covid, e se prevenir para essa onda que já está chegando aí. Então, quero parabenizar o Cardoso Gugu, mais uma vez, pela essa indicação que nós fizemos junto aí, e por mim também, espero que o prefeito receba essa indicação lá com atenção, verifica direitinho, que ele puder prevenir, nós vamos ser gratos a ele. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 74/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei número 1165, de 9 de dezembro de 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 46 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei de número 46 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Pinheiral, na internet, e da outras providências.
Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo visa a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Pinheiral na internet. O artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei do Acesso à Informação, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, possibilitando o controle social da administração pública, conforme previsto no parágrafo 5º, artigo 3º da lei. Ato contínuo, o artigo 6º da Lei nº 12.527 estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar o acesso à informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar inciso 1º, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2º, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade e, inciso 3º, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Desta feita, o acesso a essas informações proporcionará ao cidadão o acompanhamento de todos os atos realizados nesses conselhos. Os conselhos estão presentes em áreas importantes como saúde, educação, assistência social, direito da criança e do adolescente, direitos do idoso, combate às drogas, transporte, meio ambiente. Portanto, possui relevante papel na sociedade. Portanto, é fundamental a divulgação das informações referentes aos conselhos municipais, bem como a conscientização da população do seu papel enquanto cidadão, uma vez que a participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Os conselhos municipais, também chamados de conselhos de políticas públicas, são uma das ferramentas que possibilitam aos cidadãos uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas no Brasil. Ressalta-se que a presente proposição está rigorosamente de acordo com as leis e regimento interno desta Casa, não havendo qualquer restrição legal, além de amplamente justificada. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de novembro de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 46 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Pinheiral na internet e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 51 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei de número 51 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que institui o Banco de Ideias Legislativa no município de Pinheiral. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator.
Trata-se de projeto de lei número 51 de 2021, do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, objetivando instituir o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de Pinheiral, de modo a permitir a qualquer cidadão ou entidade que possa apresentar demandas ou reivindicações ao Poder Legislativo, tornando possível que, futuramente, venham a serem criados novos projetos com essas sugestões. O artigo 18 da Constituição Federal de 1988, inaugurando o tema da organização do Estado, prevê que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. O termo autonomia política, sob o ponto de vista jurídico, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação e administração e governos próprios. A autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios, é tratada no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, nos seguintes termos. Inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O banco de dados que se pretende instituir se insere efetivamente na definição de interesse local. Isso porque o projeto de lei número 51 de 2021, além de veicular matéria de relevância para o município, não atrelada às competências privativas da União, Constituição Federal, artigo 22, estabelece um mecanismo de efetiva aproximação do povo de Pinheiral à Câmara Municipal para que esta cumpra com efetividade o seu mais relevante encargo, legislar de acordo com os interesses e anseios da comunidade local. Ocorre que, na visão dessa Procuradoria, o projeto não versa sobre organização da Câmara. A proposição, em verdade, cria um mecanismo à disposição do público, a fim de reunir sugestões e ideias aos vereadores para a formulação de novos projetos de lei. Ou seja, trata-se de instrumento de democratização da atividade legislativa que permitirá a maior aproximação do povo ao trabalho da Câmara. Portanto, no que diz respeito à competência e à iniciativa, inexiste qualquer vício ou mácula a impedir a regular tramitação do projeto de lei. Quanto à matéria, no fundo, também não há qualquer óbice à proposta. Convém lembrar que o objetivo primordial do projeto de lei número 51 de 2021 é criar um mecanismo à disposição do público para angariar ideias para futuras proposições perante o Poder Legislativo. Nessa senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de novembro de 2021. Em discussão o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 51 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Pinheiral. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de lei número 76 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 76 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que declara de utilidade pública municipal o Centro Espírita Pai Cipriano de Angola, São Lázaro e São Bartolomeu. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, tem que o projeto em questão visa reconhecer e declarar o Centro Espírita Pai Cipriano de Angola, São Lázaro e São Bartolomeu, voltado para o caráter religioso, social, filantrópico, assistencial, educacional e cultural, entre outros, instituição de utilidade pública municipal.
Desta forma, ao fazê-lo, o chefe do Executivo Municipal irá promover a valorização dos trabalhos da referida organização, eis que presta relevante serviço à cidade de Pinheiral, cujos objetivos são organizar, disciplinar e estimular os estudos e pesquisa de natureza religiosa. O Centro Espírita Pai Cipriano, no qual esse é o nome de fantasia da organização, trabalha com afinco, visando sempre a divulgação da religiosidade e o desenvolvimento dos centros religiosos na cidade de Pinheiral e contribui nesse importante trabalho. Nesta linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivados evocados em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de novembro de 2021. Em discussão o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 76 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que declara a utilidade pública municipal o Centro Espírita Pai Cipriano de Angola, São Lázaro e São Bartolomeu. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 67ª sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de novembro de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.